Você já parou para pensar no que acontece em um cemitério depois que todos vão embora e as porteiras se fecham? Trabalho como coveiro há 20 anos e posso garantir que a resposta vai te fazer questionar tudo que você pensa que sabe sobre a morte. Meu nome não importa. O que importa é o que vou contar agora, algo que nunca tive coragem de revelar antes, mas que não consigo mais carregar sozinho. Comecei nessa profissão aos 18 anos, recém-saído do ensino médio, sem perspectivas e precisando de dinheiro. No começo, achei que seria apenas cavar buracos, enterrar caixões e ir embora. Que inocente eu era! Os primeiros meses foram os mais difíceis, não pelo trabalho físico, mas pelo peso emocional de lidar com a dor das famílias, com o cheiro da morte que gruda na pele, mesmo depois de 3 banhos com o silêncio ensurdecedor que só um cemitério às 6 da tarde pode oferecer. Mas eu me acostumei. Como todo mundo que trabalha aqui, eventualmente se acostuma. A gente cria uma casca, uma proteção, porque se não fizer isso, enlouquece. Foi no meu 3º ano de trabalho que comecei a notar as coisas estranhas. Pequenas coisas no início, tão sutis que eu mesmo duvidava do que via. Flores que apareciam em túmulos abandonados sem nenhuma explicação. Covas que pareciam ter sido mexidas por dentro, com a terra levemente afundada, como se algo tivesse se movido lá embaixo. Sons durante a madrugada quando eu fazia plantão, arranhaduras que vinham de lugares que não deveria haver nada vivo. Mas o pior, o que realmente me marcou, foi aquela noite de janeiro de 2012. Estava fazendo meu turno noturno, algo que faço 3 vezes por semana para ganhar um extra. O cemitério onde trabalho é antigo, foi fundado em 1870 e alguma coisa, e tem aquela atmosfera pesada que só lugares com mais de um século de história conseguem ter. Naquela noite específica, chovia forte, uma daquelas chuvas de verão que parecem querer lavar o mundo inteiro. Eu estava na minha guarita quando ouvi o barulho. Não era o vento, não era a chuva batendo nas lápides. Era algo diferente, metálico, como se alguém estivesse tentando abrir um portão enferrujado. Peguei minha lanterna e saí para investigar. Sei que parece loucura, e todo mundo que assiste filme de terror grita com o personagem que faz exatamente isso. Mas quando você trabalha em um lugar por anos, desenvolve um senso de propriedade, de responsabilidade. Aquele era meu território. Segui o som até a ala antiga do cemitério, onde ficam os túmulos mais antigos, alguns tão deteriorados que mal dá para ler os nomes nas lápides. Foi lá que vi. Havia uma luz fraca saindo de dentro de um dos mausoléus da família Alvarenga, uma construção de mármore do século XIX que sempre me deu arrepios. A porta de ferro estava entreaberta. Algo impossível porque eu mesmo havia verificado todos os mausoléus na semana anterior, e aquele estava lacrado. Me aproximei devagar, com o coração batendo tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Empurrei a porta com cuidado e o que vi lá dentro me fez questionar minha sanidade. Havia pegadas na poeira, pegadas recentes que levavam até os jazigos, mas não eram pegadas normais. Eram descalças, mas com dedos longos demais, anormais. E o mais perturbador, elas não levavam para fora. Quem quer que tenha feito aquelas marcas entrou, mas não saiu. Iluminei o interior do mausoléu e vi que um dos caixões estava parcialmente aberto. Não completamente, apenas o suficiente para que alguém ou alguma coisa pudesse sair. Deveria ter saído correndo, deveria ter chamado a polícia, deveria ter feito qualquer coisa exceto o que fiz. Mas a curiosidade mórbida que 20 anos nessa profissão cultivam em você me fez continuar. Cheguei perto do caixão e olhei para dentro. Estava vazio. Segundo os registros, ali estava enterrada uma mulher chamada Helena Alvarenga,
Falecida em 1923. O caixão estava vazio, mas havia marcas de unhas na parte interna da tampa, marcas frescas como se tivessem sido feitas recentemente. Então ouvi a respiração. Vinha de trás de mim. Me virei lentamente e a vi. Uma figura que até hoje me recuso a acreditar que era real, mas que sei que vi com meus próprios olhos. Era uma mulher ou algo que já foi uma mulher, com a pele pálida demais, quase translúcida, e olhos completamente negros, sem íris, sem branco, apenas escuridão. Ela estava vestida com restos de um vestido antigo, em decomposição, e me olhava com uma expressão que não consigo descrever. Não era raiva, não era fome, era algo mais profundo, mais primordial. Era solidão, uma solidão de um século. Não me mexi, não conseguia. Fiquei ali, paralisado, enquanto ela se aproximava devagar. Podia sentir o frio emanando dela, um frio que não era natural, que penetrava até os ossos. Quando estava a poucos centímetros de mim, ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Apenas aquele cheiro, o cheiro de terra velha, de madeira podre, de tempo. Fechei os olhos, esperando o pior, mas quando os abri novamente, ela havia desaparecido. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Corri para fora do mausoléu e não parei até chegar na guarita. Chamei meu supervisor, contei o que vi, mas ele apenas riu e disse que eu estava vendo coisas por causa do cansaço. No dia seguinte, fui verificar o mausoléu com ele. A porta estava lacrada como sempre esteve, sem sinais de arrombamento. O caixão de Helena Alvarenga estava fechado, mas quando olhei para o chão, vi um pedaço de tecido antigo, preso em uma fenda da porta de ferro. Peguei antes que meu supervisor visse e guardei comigo. Desde aquela noite, passei a perceber mais coisas. Não era apenas naquele mausoléu, era em todo o cemitério. Sombras que se moviam onde não deveria haver ninguém. Sussurros que não eram levados pelo vento. A sensação constante de estar sendo observado. E o pior de tudo, a certeza crescente de que os mortos não ficam sempre quietos como pensamos. Continuo trabalhando aqui porque preciso, porque é o que sei fazer, mas também porque desenvolvi uma estranha responsabilidade. Alguém precisa estar aqui, alguém precisa observar, alguém precisa manter as coisas em ordem. Porque se tem uma coisa que aprendi nesses 20 anos, é que a linha entre a vida e a morte é muito mais tênue do que imaginamos. E às vezes, muito raramente, essa linha é cruzada. Então, quando você visitar um cemitério, preste atenção nas sombras, nos sons, nas sensações. E se um dia você vir algo que não deveria ver, algo que desafia toda lógica, não duvide dos seus olhos. Apenas vá embora e nunca olhe para trás. Porque algumas coisas não querem ser vistas, mas quando são, elas te veem de volta. E uma vez que te vejam, nunca mais te esquecerão.